Oi, meus irmãos, mais uma vez aí com a graça de Deus, a paz do Senhor Jesus Messias. E hoje a gente vai ler a 1 Coríntios capítulos 7 e 8, né? Continuando aqui a série Cartas Vivas. Sonzinho do Rodolfo Abrantes aí no fundo. A alma precisa de usar. Nunca saberia como é bom voar. Então, 1 Coríntios capítulos 7 e 8. Aqui Paulo continua exortando os irmãos em Coríntios, né? Sobre como viver, né, entre si e na sociedade, né? 1 Coríntios capítulos 7 e 8. Vou dar continuidade aqui, né? Você acompanha na sua, acompanha na minha Bíblia física aqui. Linguagem mais atual, né? E o último vídeo ali, em relação ali, é que eu achei que foi erro meu, né? Não precisa, em relação à tradução, né? Mas eu que me perdi, que eu achei que ele tinha repetido a mesma palavra. É que traduzido, na época de João Ferreira Almeida, sodomitas, efeminados, eram as pessoas que Paulo estava dizendo ali, né? E na linguagem de hoje é aquele realmente que está ali. No caso, pessoas, é porque na época de João Ferreira Almeida isso era crime, né? Sodomitas eram as pessoas que tinham relação, pessoas do mesmo sexo, com animal. Então é mais ou menos isso. E aí eles traduziram para nossa linguagem de hoje, né? Passivo, ativo. E eles botaram o efeminados, né? Aí na linguagem de hoje ficou homossexuais. Mas essa é a tradução mesmo, certinho. E então vamos continuar 1 Coríntios capítulo 7 e 8. Passemos agora às perguntas sobre as quais vocês escreveram. É bom que o homem se mantenha longe de mulher. Bem pelo perigo da imoralidade sexual, que cada homem tem a sua própria mulher, e cada mulher seu próprio marido. O marido deve dar à sua mulher o que lhe compete no relacionamento conjugal, e a mulher deve proceder da mesma forma em relação ao marido. A mulher não tem o comando do próprio corpo, e sim o marido da mesma forma. A mulher não tem o comando do próprio corpo. Da mesma forma, o marido, né, não tem o comando do seu corpo, mas sim a mulher. Não se privem um do outro, a não ser por um limitado período por acordo mútuo e apenas para ter mais tempo para orar. Logo após voltem a unir-se. De outro modo, por sua falta de autocontrole, vocês podem sucumbir à tentação do adversário. Faço como sugestão e não como mandamento. Paulo deixa bem claro. Versículo 6 do capítulo 7 ele fala: faço como sugestão, não como mandamento. Na verdade, versículo 7 prosseguindo, né? Na verdade, eu gostaria que todos fossem como eu. Entretanto, cada um recebeu seu dom da parte de Deus, um para isto, outro para aquilo. Contudo, aos solteiros e viúvas digo que está certo se permanecerem sem casar como eu. Se não puderem exercer autocontrole, devem casar-se. É melhor casar que arder por causa do desejo sexual. Para todos os casados tem um mandamento, não de minha parte, mas do Senhor. A mulher não deve se separar do seu marido. No entanto, se ela se separar, deve permanecer sozinha ou reconciliar-se com seu marido. Também o marido não deve abandonar sua mulher. Aos outros digo eu, não o Senhor. Se o irmão ficar casado com uma incrédula e ela estiver satisfeita e desejar continuar vivendo com ele, ela não deve ser abandonada. Também se uma mulher tem marido incrédulo e ele está satisfeito e deseja permanecer vivendo com ela, ele não deve ser abandonado. Pois o marido incrédulo foi separado para Deus pela mulher, e a mulher incrédula foi separada para Deus pelo irmão. De outro modo, seus filhos seriam impuros, mas dessa forma eles foram separados para Deus. Contudo, se o cônjuge incrédulo separar, que se separe.
É que eu me perdi aí. Em circunstâncias semelhantes a essas, o irmão ou a irmã não está escravizado. Deus o chamou para a vida de paz. Pois como você sabe, mulher se salvará seu marido, ou você, marido, se salvará sua mulher. Que cada pessoa viva como lhe foi designado pelo Senhor e viva nas circunstâncias em que Deus a chamou. Esta é a regra que estabelece em todas as congregações. Alguém era circuncidado ao ser chamado? Então não tente remover as marcas da circuncisão. Era alguém incircunciso a ser chamado? Ele não deve submeter a Brit Milá. Ser circuncidado nada significa, e ser circunciso não significa nada. O que significa alguma coisa é guardar os mandamentos de Deus. Cada pessoa deve permanecer na condição em que estava ao ser chamada. Você era escravo ao ser chamado? Não permita que isso o incomode. Apesar de você poder obter a liberdade, tire proveito dessa circunstância. Pois a pessoa que era escrava ao ser chamada é liberta no Senhor. Da mesma forma, a pessoa chamada, quando era livre, é uma escrava do Messias. Vocês foram comprados por um preço. Por isso, não se tornem escravos de outros seres humanos. Irmãos, cada um permaneça na condição em que Deus os chamou. Passo agora a pergunta sobre os solteiros. Notei o mandamento da parte do Senhor, mas apresento a minha opinião como alguém que, pela graça de Deus, é digno de confiança. Creio que em tempo de tensão como o presente, é bom que as pessoas permaneçam como estão. Isto é, se o homem tem mulher, não deve procurar ficar livre delas. Se ele for solteiro, não deve procurar esposa. Entretanto, se vocês se casarem, não pequem. Se uma mulher se casar, não peca. Apenas as pessoas casadas sofrerão os problemas normais da vida conjugal. E eu gostaria de poupá-los disso. Paulo falando aqui, irmãos? O que lhes estou dizendo, irmãos, é que não há muito mais tempo. De agora em diante, o homem casado deve ver como se fosse solteiro. E quem está triste deve ver como se não estivesse. Também quem está feliz, como se não estivesse. E quem lida com os assuntos do mundo, como se não cuidasse deles. Porque o presente esquema de coisas não durará muito mais. Desejo que vocês se livrem de preocupações. O homem solteiro se preocupa com os assuntos do Senhor, sobre como agradar ao Senhor. Mas o homem casado se preocupa com os assuntos do mundo, sobre como agradar a mulher. Encontrando-se dividido. Da mesma forma, a mulher que não é mais casada, ou a jovem que nunca se casou, preocupa-se com os assuntos do Senhor, sobre como ser santa no corpo e no espírito. No entanto, a mulher casada se preocupa com os assuntos do mundo, sobre como agradar ao marido. Digo-lhes isso para seu benefício, não para impor-lhes restrições. Simplesmente estou preocupado que vocês vivam da maneira certa e sirvam ao Senhor com devoção indivisa. Contudo, se um homem acha que se comporta de forma desonrosa ao tratar a noiva dessa forma e se há forte desejo sexual, o casamento deve ocorrer, que ele faça o que quiser, não estará pecando, que se casem. Entretanto, se um homem decidiu o que fazer sem ser impulsionado para isso, mas tendo controle total de sua vontade, se ele decidiu manter sua noiva virgem, fará bem. Dessa forma, o homem que casa com sua noiva faz bem, e o homem que não se casa procede de forma melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que ele seja crente no Senhor. No entanto, em minha opinião, ela será mais feliz se permanecer sem se casar, e ao dizer isso, creio ter o Espírito de Deus. Capítulo 8, meus irmãos. Agora, acerca dos alimentos oferecidos aos ídolos. Peraí, antes de continuar o 8, para depois a gente não ficar num assunto forçado, o 7 aqui, Paulo está falando sobre casamento, né? Mas aí a gente tem que ver como é que era naquela época lá. Porque Paulo, os discípulos de Jesus, eles já estavam esperando a vinda do Senhor, né, irmãos? Então eles achavam que Jesus já ia vir logo, logo. Então, e na verdade, quanto mais o tempo se aproxima, mais próximo está de ele vir mesmo, né? Então ele na verdade ele tava falando pra época, tipo, por isso que ele fala com o sentimento dele, né? Que é o que ele achava. Pô, nós estamos numa época que o mundo tá indo por água abaixo. Vai ter perseguição para quem é cristão, né? Porque como tá escrito, vai ter perseguição. Vai chegar um momento, nos últimos dias, que não vai ser mais permitido crer em nada que seja Deus, né? Nem o Deus que nós cremos. Então Paulo estava pensando, imagina o cara com mulher, com filho, a preocupação.
Entende? Então o cara fica dividido porque ele tem família. Aí o que ele vai fazer? Tá entendendo? Era isso que Paulo tava, só para vocês entenderem, o espírito da coisa. Por isso que serve para nós, porque nós estamos mais perto do fim ainda. Mas jamais ele está proibido o casamento, jamais ele proibiu o casamento ou uma união entre um homem e a mulher. O que ele está dizendo é que se você é solteiro, consegue se controlar, beleza. Agora, se você não consegue se controlar, mas eu quero permanecer solteiro. Mas quer permanecer solteiro, mas quer viver na farra, quer ter relações. Então, meu irmão, casa. É o que Paulo está dizendo. E isso serve para nós hoje, entendeu? Mas em relação ao que ele está falando ali das virgens, que vão ficarem assim, os virgens também, ele tá o consentimento dele para essa época e essa visão dele, né? Aí ele fala no começo ali que se fiquem como eu, sem casar. Mas não se sabe se aqui no presente momento Paulo não tinha mulher. Mas não se sabe se ele já foi casado ou se ele era viúvo. Entende? A gente não sabe. Ou se realmente ele nunca foi casado, né? Mas dificilmente, é muito difícil para um judeu nunca ter tido uma esposa. É raro isso aí, né? Ainda mais ele que era um judeu lá influente, né? Mas não se sabe ao certo. Então é isso que ele está dizendo, com a visão da época. Agora vamos para o capítulo 8, 1 Coríntios 8. Agora, acerca dos alimentos oferecidos aos ídolos, sabemos que, como vocês dizem, todos nós temos conhecimento. Sim, é verdade, mas o conhecimento enche a pessoa de orgulho, ao passo que o amor edifica. A pessoa que pensa conhecer algo, desconhece a forma que deve conhecer. Entretanto, se alguém ama a Deus, Deus o reconhece. Por isso, no que tange ao comer alimentos oferecidos a ídolos, sabemos, como vocês dizem, que o ídolo não tem existência real no mundo e é apenas um Deus. Ainda que existam chamados deuses na terra, e de fato há deuses, e senhores em abundância. Contudo, para nós há um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus o Messias, por meio de quem foram criadas todas as coisas e de quem recebemos o ser. Mas nem todos têm esse conhecimento. Além do mais, algumas pessoas ainda estão tão acostumadas com os ídolos que quando ingerem alimentos que lhes foram sacrificados, pensam ser afetadas por eles e sua consciência, por ser fraca, é profanada. Contudo, os alimentos não melhoram o nosso relacionamento com Deus. Não nos tornaremos mais pobres se nos abstivermos deles, nem mais ricos se o ingerirmos. Entretanto, cuide para que sua habilidade para lidar com a situação não se transforme em pedra de tropeço para os fracos. Vocês possuem esse conhecimento, mas suponham que alguém de consciência fraca os veja sentados ingerindo alimentos na refeição no templo de um ídolo. Não será ele edificado de forma equivocada ao ser induzido a ingerir alimentos sacrificados a ídolos? Desse modo, por causa do seu conhecimento, a pessoa mais fraca é destruída. Esse irmão por quem o Messias morreu, e assim ao pecar contra os irmãos, por ferir-lhes a consciência fraca, vocês pecam contra o Messias. Em resumo, se o alimento for uma armadilha para meu irmão, nunca mais comerei carne. De outro modo, farei meu irmão pecar. Aqui ele está lidando contra a questão que era os alimentos, né? Naquela época ali, Corinto, né? Ela tinha, na cidade ali tinha templos, né? Cidade ídolos, né? Não tinha só, não era o cristianismo que imperava no mundo, que nem praticamente é hoje quase em todo mundo, com algumas exceções, né? Como Índia, China, bom, Japão, né? Bom, mas então na rua assim você vinha templo para outros deuses, né? Zeus, tudo que era deuses grego ali tinha, né? Até romanos, né? Mas ali esse Corinto era uma cidade, se não me engano, grega, né? Então, e aí como alguns estudiosos nos mostram, né? Aqui tem duas hipóteses. Tinha os sacrifícios, né? Que era feito nos templos. Que nem você vê uma oferenda hoje, né? Às vezes você passa numa rua, tem uma oferenda. Eu acho que hoje geralmente quem faz é o banda, né? A maioria assim, né?
ou outras pessoas de outra religião. Eles fazem uma oferenda, né, com alimentos para o Deus deles, para deuses, né? E lá a mesma coisa, e no templo provavelmente um local que se fazia as oferendas para os deuses também. Aí essa é uma das hipóteses, né? Que é algo que acontecia também. E havia irmãos, né, que estavam passando por lá, pô, cara, essa maçãzinha aqui tá boa, né? Imagina aquela situação lá, o cara trabalhava, né? Opa, eu acho que eu vou levar essa maçãzinha pra casa. Tinha os irmãos que pegavam os alimentos lá, né? Essa laranja tá boa, esse arroz. Dando um exemplo aqui, mano, né, que eram esses alimentos. E a segunda hipótese, né, que também é outra coisa que era real, era que bem em frente a esses templos tinha o pessoal, tinha um mercado, né? Tinha um mercado. Que era o. Tanto é que tem outras cartas que Paulo fala, não compre tudo que tem no mercado sem perguntar. Que também eram as pessoas ali da região, né? Que eram caras idólatras, que aqueles alimentos que eles vendiam eram oferecidos para os seus deuses, né? Tipo, eles pediam Deus, para me dar prosperidade, abençoa o meu alimento aqui para que eu venda bastante e tenho que comer. Então tinha alguns cristãos que não queriam comprar esses alimentos no mercado porque era oferecido a ídolos. Entendeu, irmãos? Era vendido por pessoas idólatras, vamos dizer assim. Por cultuadores de outros deuses. Ah, não vou comprar porque que lá foi oferecido. E aí Paulo está falando, meus irmãos, isso é uma bobagem. Vocês podem comprar, né? Porque também como está escrito, irmãos, né? Aqui eu estou falando para vocês, mas creio que vem de Deus. Como está escrito, a terra e toda a sua plenitude é do Senhor. E aí Paulo fala aqui na carta, porque a gente sabe que os deuses nada são, né? Só existem ali na imaginação. Mas ele fala, não é porque você sabe disso também que você vai ofender a consciência do irmão que é fraco. Mas ele também está falando por quê? Porque tinha pessoas que ainda quando via alguém fazendo isso se escandalizavam. Ah, ele está comendo comida oferecida a ídolos. Assim como na nossa sociedade, né, que a gente foi criada pela religião católica, os católicos também falavam a mesma coisa. Ah, pegou coisa, ou até os próprios cristãos, as denominações religiosas, né, ditas cristãs, como o catolicismo também falava, você vai pegar uma comida oferecida, não pega isso aí que é oferta, que é macumba, que é não sei o que. Era a mesma coisa, eles tinham essa consciência, ah não pode comer aquilo lá porque o cara lá, o dono do mercado é feiticeiro. Ah, não pode comer aquilo lá porque o dono do mercado é bobagem. Como a gente já falou aqui, Deus, se algo é assombroso, irmão, os demônios corriam de Jesus. Então é eles que têm medo de vocês. E essas pessoas não sabem, sem saber elas oferecem a demônios, né? Mas os ídolos nada são do que só uma escultura, uma imagem. Mas tem irmãos que ainda têm essa consciência. Então se você, isso na sua consciência, o que Paulo está falando aqui, vai te ferir, você está em dúvida, não come, irmão. Então não come. E o irmão que sabe que não dá nada, come, mas não fica, olha lá, eu sou melhor. Não. Então se você vê que o seu irmão se escandaliza, quando você for na casa do seu irmão, ou você vê o seu irmão, você não vai comer nada que seja oferecido a ídolos. Paulo está falando, né? Serve para nós, mas hoje em dia, bom, apesar de hoje em dia, né, irmão, a gente compra tudo no mercado também, mas a gente não sabe os donos da Coca-Cola, o que eles cultuam, o que eles idolatram. A gente não sabe. Se a gente for ficar pensando nisso, a gente não compra nada. A gente não sabe quem que é o dono do Giasse, do Altoff, cultua. A gente não sabe, né, cara? O Angelone, que é aqui da nosso estado aqui de Santa Catarina. Então a gente não sabe. Então é isso que o Paulo tá falando. Vai no mercado, compre de tudo lá e não pergunta. Porque se tu perguntar, pode ferir a tua consciência. Mas se não fere a tua consciência, melhor ainda. E é isso. Outra coisa que eu quero acrescentar aqui, né? É igual a gente às vezes, não vou me associar com aquela pessoa porque aquele cara é um feiticeiro, porque aquele cara... Não tem nada a ver. Desde que a gente não vai cultuar os deuses dele com ele,
É isso. Se chegar, meu amigo, é assim, cara, eu te respeito, gosto de ti, mas eu tenho meu Deus, beleza? Mas você, né? Entende? Mais ou menos isso. Por isso que lá nos capítulos que a gente leu 6 e 7 fala, se algum irmão, se alguém que se diz irmão é idolatra dos deuses, ou idolatra o dinheiro, com isso você não deve se associar. Mas com as pessoas do mundo vocês podem se associar. Entendeu? Só que hoje a gente é ensinado ao contrário. Né? Fazer as coisas com as nossas próprias forças. Mas não é, a nossa força vem do Senhor. E é isso, meus irmãos. Deus os abençoe no nome de Jesus. Amém. Tá? E se você acha que tem a consciência fraca, saiba que não é a sua consciência fraca, tá? Porque a sua força é o Senhor. Entendeu? Se você é fraco ou forte, ou se eu sou fraco ou se eu sou forte, isso não importa. O que importa é que quem chamou nós, quem escolheu nós, foi o Senhor Deus em Cristo Jesus. Foi Ele que nos escolheu, Ele se apresentou a nós. Nós o aceitamos porque Ele falou, me quer? É mais ou menos assim. Não foi nós que escolhemos, buscamos, cavamos e pegamos a luneta e achamos Deus. Ele veio até nós, Ele se revelou, senão nós não conheceríamos. Tá? E se nós somos fortes, ou somos fracos, ou somos... não interessa. Interessa que Ele nos ama e nos quer mesmo assim. Deus os abençoe, no nome de Jesus, amém. Tá? E esse é mais um episódio aí dos Cartas Vivas de Deus, né? Estamos nas Cartas aos Coríntios. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.